Você tem 1 metro de tecido? Então vem comigo que eu vou te ensinar a fazer uma blusa de um ombro só. Super tendência com manga bufante, usando só isso aqui. Que é 1 metro de malha canelada com elasticidade. Ela é perfeita para usar com jeans, saias, até para vender. E o melhor, não precisa de molde pronto. Você vai usar uma camisa como base para isso. Vou marcar o ombro, a cava e a lateral e eu já vou cortar frente e costa de uma vez só. Isso. Eu tenho o corpinho de uma regata tradicional, mas eu quero deixar ela com o ombro só e para isso é muito simples. Basta fazer um corte da parte de baixo de uma cava, indo até o outro ombro na parte de cima. E assim está pronto o nosso corpinho. Então, a vez de brilhar é o que? Da manga. Para fazer a manga um tanto quanto bufante, eu vou fazer o seguinte. Eu fiz um retângulo e cortei um pouco maior do que o tamanho da cava, porque assim ela vai ficar bem frouxinha no braço. E eu fiz como se fosse um espelhamento dessa curva que tem da cava, para que fique um pouco mais confortável. E a partir daí é só ligar até a ponta do retângulo da parte de cima. Assim, já vou ter a curva da cava, tudo bonitinho, certinho, sem grandes dificuldades, nem cálculos, etc. Cortada, a gente vai franzir ela para que ela possa encaixar na parte da cava. Aqui eu já fiz a costura do ombro e eu passei a overlock, porque ela é um tecido que estica muito, né? A malha canelada. Se não tiver overlock, então você precisa fazer a costura com zigue-zague na sua máquina doméstica. E aqui tá a manga, né? Como eu falei, eu passei uma costura sem retrocesso no ponto mais largo. Por quê? Porque o objetivo é fazer esse franzido. Esse centrozinho aqui, ele tem que ficar bem certinho aqui. Então, eu vou fazer até adaptar ele, até essa manga ficar do tamanho dessa cava. Você vai abrir o tecido do corpinho e você vai precisar encaixar essa manga, ó, direito com direito, aqui. Aí pronto. Agora, aqui a manga, direito com direito. E a gente vai passar uma costura lá no overlock ou no zigue-zague na máquina doméstica. E assim que ficou. Quando a gente desvira, ó, ela fica já franzidinho já. Essa parte aqui, para eu fazer o acabamento, eu vou deixar ele um pouquinho, vou abrir ele assim. Então, eu vou pegar uma faixa. Essa faixa, ela tem um comprimento exato do meu braço, da largura do meu braço. E aqui, eu vou dobrar assim. A faixa do direito vai ficar para fora. E eu vou aplicar toda essa parte aqui. Só que ele vai ficar bem esticado. E é isso que vai fazer o tecido ficar franzido nesse caso. Vou ter que fazer assim, ó. Então, eu vou marcar aqui metade. Onde tá a metade? Daqui. E onde tá a metade? Aqui. Também. Ah, e eu tenho que desvirar assim, ó. Que eu tenho que colocar na parte direita. Tá vendo? Aí eu vou aplicar assim. Vou cortar um pouquinho desse lado. Um pouquinho desse lado também. Só um triângulozinho. Preso. Aí eu vou passar a costura aqui. Vamos lá. Só o que pode esticar é esse não. Pronto, assim que ficou no direito, ou no avesso. E aqui no direito, ó. Agora, a gente vai precisar fazer uma costura na lateral. Toda essa parte aqui. Tanto deste lado, quanto deste lado aqui. Então, a gente vai fechar esse corpinho já. Costuradinho, costuradinho. Agora, para essa costura não desfazer, vou fazer o seguinte. Vou esconder essa linha dentro dessa costura aqui. Porque se você faz uma costura na overlock e você não faz esse acabamento aqui, ele, consequentemente, ele vai descosturar. Nada mais é do que você pegar uma agulha
Vou passar por dentro da costura dele. Essa linha extra aqui. Dificilmente as minhas costuras dificilmente minhas costuras desfazem por conta disso. E ela fica bem escondidinha, olha. E assim que ficou a manga, bem bonita. E para fazer o acabamento da cava, eu vou precisar de uma faixa de 4 centímetros de largura, que dá mais ou menos 3 dedos. E ele vai ficar assim. O comprimento dela tem que ser bem menor, pelo menos uns 4 dedos, do que a tecido do que é o corpinho, do que a cava do corpinho. Por quê? Porque se você colocar no tamanho certinho, ele vai ficar muito frouxo e não vai ficar confortável no corpo. E aqui, ó, você vai precisar fazer esse movimento aqui, de esticar, aí ele vai ficar sentadinho no corpo. Vai ficar bem bonitinho. Vou mostrar como é que a gente vai aplicar isso aqui. A gente vai ter que passar uma costura aqui. E depois dobrar ele assim e aplicar. Vou mostrar. E assim que ficou o acabamento na calva. Ela vai ficar bem firmezinha no corpo, não vai ficar deslizando. E aqui eu vou fazer o acabamento da bainha com essa aplicação dessa faixa aqui, que é uma faixa igual da manga, que eu de 10 centímetros de largura. E ela é exatamente do tamanho da camisa. A largura da camisa. Aí eu vou aplicar aqui e pronto. E ele vai ficar assim depois de aplicado. Eu amo esse tipo de acabamento em malha porque é fácil e rápido e fica bem bonito. Ela ficou ótima para usar com calça, saia e até com short. Ou seja, é muito versátil essa camisa. Eu amei. E se você gostou também, curta, comenta, compartilha, me segue no canal.